Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Vamos chegando, primeiro vídeo do ano aqui. Em primeiro lugar, um feliz ano novo para todo mundo, um excelente 2018 e vai ter muito som pra gente. Aqui no canal a gente vai ter muita novidade esse ano, muita coisa legal vindo, né? E acaba que a gente tá vindo nessa época agora de Natal, Ano Novo, né? A gente compra presentes para as pessoas que a gente gosta, a gente acaba gastando um pouquinho para fazer a ceia, algumas pessoas viajaram e tal, e a gente acaba, né, acaba que o nosso canal aqui é um canal de áudio, mas a gente acaba caindo sempre na questão, né, do dinheiro. O dinheiro é importante, né? Então, uma coisa que é interessante, na verdade eu nunca vi um vídeo da galera comentando explicitamente sobre isso, ou pensando numa estratégia para a gente viabilizar, né, a nossa paixão, que é o áudio, ou para quem trabalha com música também, né? Eu sou músico há mais de 20 anos, então é uma coisa que eu já venho há muito tempo pesquisando e tentando entender formas de eu poder me sustentar na música, né, trabalhando, fazendo o que eu gosto, né, e é possível, né, a gente monetizar o nosso trabalho dentro da música. Então eu resolvi fazer um vídeo para a gente começar a abordar algumas questões que são muito importantes, né? Como que a gente leva essa nossa paixão, o estudo do áudio, o nosso trabalho com áudio, e a gente consegue criar uma renda que nos possibilite de viver disso, né? Muita gente me pergunta, já tem um bom tempo que eu venho respondendo perguntas sobre isso, até numa live um tempo atrás eu falei um pouquinho sobre essa questão, e aí eu falei que eu ia fazer um vídeo específico para falar sobre esse lance da monetização também, e aí eu resolvi fazer esse vídeo para a gente discutir um pouquinho, né? Eu sei que tem muita gente aqui no canal que me segue, estuda as coisas de áudio, às vezes por hobby mesmo, né? Porque já mexe com música e tal, faz as suas próprias produções, às vezes mexe com música eletrônica, só faz as coisas em casa, mas eu sei que tem gente com home studio, tem investido dinheiro em home studio, comprado microfones, interface e tudo mais, e aí começa a entrar naquele lance meio da fronteira ali, né? O que que é hobby, o que que é trabalho, né? Chega num ponto que você faz aquele negócio ali das produções porque você curte mesmo, né? Mas aí até um certo ponto você vai ali e tal. Na hora que você começa a investir, você fala assim, pô, eu tô investindo, tô aprendendo legal, de repente eu posso começar a ganhar um dinheirinho também. Às vezes nem é a sua renda principal, mas você pode ganhar um dinheirinho extra ali, que vai ajudar no final do mês e você tá fazendo uma coisa que você gosta, né? Mas pra gente compreender um pouco melhor como que essa coisa toda funciona, né? A gente pode olhar para um emprego normal, né? Porque quando a gente trabalha com música é muito complicado, né? Às vezes você não consegue medir, né, os esforços que você tem, você não consegue medir o trabalho. O exemplo mais prático eu sei que tem muita gente que me segue aqui no canal que é músico também e faz gigs, tal, toca à noite. Às vezes você vai fazer uma gig, você chega lá, o cara fala assim, ah não, vão tocar comigo e tal, a gente vai tocar num barzinho ali e, cara, eu vou te pagar 300 reais. Eles falam assim, pô, 300 reais? Pô, legal pra caramba, uma gig 2 horas, né, você vai tocar 1h30, 2 horas, pô, se você dividir pelo tempo ali, ó, 150 reais por hora, pô, é um super salário, né? Quem que ganha 150 reais por hora, né? Um salário bem alto, bem legal. Mas se você parar pra pôr na ponta do lápis, será que você tá ganhando 150 reais por hora? Você já calculou quantas horas você teve que ensaiar para fazer aquela gig? Você já calculou quantas horas você teve que parar para tirar as músicas para tocar naquela gig? Né? Então se você colocar na ponta do lápis, e também não é só a gig, né? Você vai ter que ir ali um tempo antes, né, para você montar os equipamentos, você vai ter o tempo depois. Então se você colocar, vamos supor, aquela gig que você imaginou que iria gastar 2 horas para fazer, na verdade você está gastando 10 horas para fazer, né? Então, ao invés do seu salário ser 150 horas, você pega ali os 300 reais e divide por 10 horas, você está ganhando 30 horas, tá? Que tá legal, também tudo bem. Mas aí é o lance de você compreender a realidade das coisas, né? Porque a gente acaba se iludindo bastante com essa coisa meio de fachada, assim, né? A gente fala assim, cara, mas tá uma grana legal e tal, 2 horas, só que você não trabalha 2 horas, você trabalha 10, né? No caso da música é bem assim, e isso sem contar, né, se você toca em alguma banda que viaja, esse tipo de coisa toda, né? Eu vou falar um pouquinho de valores do mercado mais pro final do vídeo, também algumas coisas que eu vejo, porque eu acabo trabalhando em diversos níveis, né? Eu trabalho com pessoas que têm home studio, às vezes o cara faz a produção dele ali, manda para eu masterizar ou para eu mixar, alguma coisa assim. Trabalho com pessoas que já têm estúdio de médio porte, pessoas que têm estúdio de grande porte também. Então você compreender um pouquinho dos valores que estão rolando no mercado, já te dá um panorama melhor também para você acabar escolhendo, né, o seu parâmetro de valor e te ajudar a calcular também. Com tudo isso em mente, quando a gente trabalha com áudio, a gente pode começar a pensar
também nesse lance da hora. Eu acho que é um ponto-chave para a gente compreender como que a gente define o valor de trabalho, né? Eu sempre gosto de falar para as pessoas pensarem um pouquinho como se fosse um trabalho normal, né? Então, como que, se você for um enfermeiro, como que você recebe? Eu recebo por mês tanto. Se você é um médico, quanto que você recebe? Você pode receber por consulta, você pode receber por mês, dependendo do tipo de trabalho, né? Se você é um engenheiro, eu recebo por mês e tal. Então, assim, sempre a referência aqui no Brasil de salário é o salário por mês, né? Então, se você passa a calcular como um ponto base aí de cálculo o salário mínimo, né, que é por volta de R$950 hoje, vamos arredondar R$1.000. Então, assim, se você quer ganhar um salário mínimo por mês trabalhando com música, você tem que ganhar R$1.000 por mês trabalhando com música. E isso implica em você ganhar R$250 por semana, tá? E isso implica também, se você for subdividindo aí, você ganhar mais ou menos R$6, né, pouco mais de R$6, R$6,25 mais ou menos por hora, né? Então, se você colocar nessa margem, você começa a ter alguns parâmetros de como começar a calcular o valor dos seus trabalhos, né? Vamos supor que você faz uma gravação, beleza, e aí você tem que ganhar um salário mínimo por mês, né? Vamos supor. Então, se você tem que ganhar um salário mínimo por mês, você vai ter que fazer R$250 na semana, né? Então, você tem que calcular quantas horas você precisa trabalhar ali, né, para você completar esses R$250. Se você cobrar R$6 a hora, você vai ter que trabalhar a semana inteira, né, para você completar isso aí. Só que se você cobrar mais, talvez você não precise trabalhar a semana inteira. Às vezes você trabalhar 2 dias, ou 3, ou 1 dia, dependendo de quanto você cobrar, você vai conseguir cobrir aqueles R$250 para você chegar no final e ter um salário mínimo, né? Só que, às vezes, você focar, dependendo de onde você morar, né, você focar em querer ganhar um salário mínimo é muito pouco. E quando você começa a pensar, por exemplo, em trabalhar num home studio, né, você está investindo em microfone, você está investindo em equipamento. Então, para você ter esse investimento, às vezes você viver a sua vida ali, né, com um salário muito curtinho, você não vai conseguir investir, né, para você poder viver desse trabalho, né? Então vamos supor que você almeja em ganhar 2 ou 3 salários mínimos, por exemplo, né? Basta você pegar esses valores e você multiplica por 2 ou 3. Então, ao invés de fazer R$250 por semana, você vai fazer R$500 por semana ou R$750 por semana. E para você fazer esse valor por semana, quanto você precisa trabalhar e quanto você precisa cobrar, tá? Só um exemplo simples. Vamos supor que você tenha um home studio aí, tá? Que você faça um pacote para as pessoas que você vai trabalhar. Vamos supor que você vai fazer um pacote onde a pessoa vá lá e faça a gravação e você mixe e você masterize, tá? Então o que acontece? Vamos supor que você queira 3 salários mínimos por mês, tá? Então você tem que fazer R$750 por semana. Se você falar assim, cara, vem aqui no meu estúdio, eu te cobro R$750 para eu fazer a gravação, a mixagem e a masterização. Beleza. Se você cobrar esse valor e você conseguir fazer o trabalho em uma semana, né, em 5 dias, tudo bem, ou 5 ou 5 dias e meio, alguma coisa assim, você vai estar cobrindo aqueles horários que você se programou a fazer e você vai estar recebendo o valor que você estipulou a fazer. E isso reflete, né, num certo valor por hora, que aí vai dar por volta de, sei lá, R$20 a hora, mais ou menos, né? Então, isso te dá um parâmetro de como calcular. Se você tiver um home studio e você quiser ganhar 3 salários mínimos por mês, basta você fazer isso. Você faça a sua produção, coloque lá, eu cobro R$750 para fazer tudo. Mas você tem que se certificar de que você consegue fazer isso em 5 dias. Porque se você fizer esse trabalho em 5 dias e depois você tem correção, você tem ajuste, não sei o que lá, se o seu trabalho, na verdade, não for durar 5, for durar 7, você vai estar ganhando menos, né? Então é sempre esse jogo de quanto você cobra, quanto tempo você gasta, né? O quão eficiente você é para desempenhar aquela tarefa, né? É sempre essa jogada. Se você quer ganhar mais, você tem 2 formas de ganhar mais. Ou você aumenta o preço, ou você faz em menos tempo, né? Uma dessas 2 ações. Se às vezes você começa a cobrar muito mais alto também, acaba que você sai fora da média do mercado e você vai ter mais dificuldade para pegar trabalho também, né? Então é sempre bom você ver mais ou menos a média, já vou falar sobre as médias de valores e tal que rolam, mas você ter esse parâmetro e você saber fazer essa jogada. Às vezes é muito complicado também você cobrar por hora, por exemplo, trabalho de mixagem, né? Você chega pro cara, eu cobro, sei lá, R$30 a hora da mixagem, mas a gente sabe que a mixagem é uma coisa que não tem fim, né?
não tem fim assim, entre aspas, né? Porque você consegue direcionar, a gente vem falando aqui no canal sobre várias coisas também do áudio, que você tem realmente como definir um foco e chegar no foco e resolver, e a partir dali são coisas estéticas que você pode mudar. Mas o que acontece é o seguinte, se você der margem, né, para o cliente, acaba que às vezes o cara fica ali rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, na hora que você viu, você fez 10 correções, você gastou 5 vezes mais tempo do que você estipulou. Então é legal, assim, se você for cobrar por hora, para a pessoa não vai ser tão vantajosa, né? E se você cobra por projeto, às vezes, né, você cobra um valor que não vai cobrir todas as horas extras que você vai passar ali fazendo correções e tal. Então é sempre uma média baseada no que você desenvolve de trabalho, né? Vamos supor, eu gasto 5 horas para fazer uma mixagem e eu quero ganhar R$500 na mixagem. Então eu posso imaginar que eu estou cobrando a minha hora R$100, por exemplo, né? E eu sei que o meu cliente também pode vir a pedir algumas correções. Então, você calcula ali um tempo a mais, às vezes você coloca ali 20% ou 30% a mais de tempo, já de folga, você embute isso no seu orçamento para você poder colocar aquilo dentro do pacote sem refletir isso para o cliente, né, como se fosse um extra, né? Porque seria um pouco ruim, assim, em termos de negócios, até você falar assim, eu cobro R$500 na mixagem, mas a correção extra é R$50, você já deixa o cara meio pé atrás, assim. Se você cobra, por exemplo, R$600 pelo mesmo trabalho, o cara vai falar assim, beleza, legal, só que você fala assim, eu cobro R$600, mas as correções são por conta, você não paga nada por isso. Então, quer dizer, você já está estimando, né, que vão ter algumas correções ali, mas é uma média, porque às vezes, dependendo de como você faz o seu trabalho, você não vai ter nem correção. Vários clientes que você for entregar o trabalho, você não vai ter correção. Então aquela gordurinha acaba sendo seu lucro. No cliente que você tem que corrigir mais, você vai gastar um pouco mais, mas o seu lucro dos outros projetos já cobriram isso. Então você pode meio que estipular um percentual de trabalho aí que te ajuda mesmo a calcular e criar esses pontos de referência. O mesmo eu digo para quem faz a parte de edição, às vezes afinação de voz, né? Você tem que ver quanto tempo você demora para afinar uma voz em média. Aí você fala assim, demora 1 hora. Tá, quanto você quer cobrar a hora, né? Para cobrir aquele salário que você quer ganhar. Então, na hora que você começa a criar essas diretrizes, na verdade não é uma coisa meio aleatória. Você está realmente utilizando dados para você basear e calcular o seu tempo de serviço, né? Vamos supor, eu quero ganhar R$20 a hora, né? Aí para eu chegar naquele valor lá, eu trabalhando a semana inteira para eu chegar lá em 3 salários mínimos. Beleza, estou cobrando R$20 a hora. Então você sabe que se você for gastar, por exemplo, 2 horas, beleza, se você cobrar R$40, R$50 para o cara para editar, vai cobrir o seu tempo de trabalho, sem problemas. Mas às vezes você pode pegar uma edição e gastar muito mais tempo que isso, né? Então é sempre bom você ter essa média de trabalho. À medida que você vai fazendo os projetos, você vai vendo também quanto tempo você gasta, o tipo de projeto. Sempre que eu vou dar um orçamento também, uma das coisas que eu faço é pedir uma amostra do trabalho, né? Porque não adianta eu falar assim, eu vou te cobrar a mixagem R$400, beleza. Aí R$400, você tá mixando um monte de coisa que é violão, voz e um detalhezinho. Aí beleza, você fala, eu cobro R$400 para mixar. De repente o cara te manda uma música que tem 120 tracks, entendeu? E aí você vai gastar 6 vezes mais tempo. Então você está cobrando o mesmo valor por um trabalho que é infinitamente maior. Então o trabalho tem que refletir, né? Você tem que moldar o seu cálculo de acordo com o projeto também, porque a produção musical é algo... é um tipo de trabalho que é muito amplo, né? Então vale a pena a gente investigar, a gente fazer, né, o que a gente chama de briefing lá, que é o que a galera do marketing, da propaganda ela faz para pegar as informações básicas para poder fazer uma proposta de trabalho ali, né? E aí a partir desse briefing você tem uma ideia, se às vezes é um trabalho mais simples, você pode até reduzir o seu valor médio de trabalho, porque você sabe que vai gastar menos tempo. Então sempre que eu vou passar um orçamento, eu sempre me adapto às necessidades do cliente. Se eu sei que é um trabalho que vai me dar muito, que vai gastar muito tempo e tal, eu sei que eu vou cobrar um pouco mais por esse trabalho. Eu sei que se é um trabalho mais simples, eu vou cobrar menos. É uma das coisas que eu vario muito, por exemplo, em termos de mixagem, quando a pessoa vai mixar um DVD, né? Eu tendo a baixar um pouco do valor base que eu cobro, porque, na verdade, as mixagens são mixagens do mesmo lugar, no mesmo dia, tudo igual, né? Obviamente você vai fazer ajustes, né, de uma música para outra, mas a base
é toda a mesma base, né? Então você faz o processamento em uma, se você chega na cara daquela, você praticamente chega na cara do disco inteiro, né? E aí você vai fazer as automações, mas o trabalho é muito menor do que se é um disco gravado, por exemplo, em 3 estúdios diferentes, com músicos diferentes, com baterias, com sons diferentes. Isso vai te dar muito mais trabalho, né? Então é você fazer esse briefing, porque não é o mesmo valor, a gente não pode ser engessado também para calcular esses valores, né? Então eu já falei um pouquinho da produção, né, desse lance mais voltado para home studio, mas já vou voltar nesse assunto. Falei um pouquinho da mixagem também, né? Então é sempre pensar quantas horas você demora para fazer, né? Sempre você tem que imaginar que você está cedendo a sua hora intelectual, vamos dizer assim. Então se você gasta, por exemplo, 5 horas para fazer a mixagem, basta você estimar quanto que você quer ganhar por mês para você começar a imaginar quanto que você vai calcular por hora, e a partir daí você começa a estimar o seu valor de mixagem. Aí o lance é o seguinte também, você tem que prever que você não vai estar trabalhando todas as horas, né? Porque aí a gente está imaginando que você trabalhe 40 horas por semana, né? Como se fosse um emprego normal, né? Então o que você tem que fazer, às vezes, é você dar uma margem extra, porque nem sempre você vai ter trabalho. Esse que é o grande lance de quando você trabalha com a parte de áudio, né, produção musical, e quando você trabalha com música, né? Você pode, por exemplo, tá lá tocando e tal, o cara fala assim, cara, eu arrumei uma gig pra gente fazer sexta-feira, você vai ganhar R$1.000. Você fala, pô, que legal, R$1.000, ganhei. Aí chega, você faz 2 gigs no mês. Aí você faz uma que você ganha 1.000, a outra que você ganha 500. Tá, beleza, você ganhou 1.500, beleza. Só que você trabalhou 2 dias no mês, né? Então o lance é o seguinte, às vezes você sabe que tem, e também tem o lance todo da economia, tem épocas de vacas magras, então você vai ter que fazer uma gordurinha ali, você nunca pode ter esse valor muito certinho, né? O que eu te recomendaria é você chegar num valor hora, né, que você quer ganhar por hora, e você joga uma margenzinha ali, sei lá, de uns 30%, meio que para cobrir os dias que você não vai estar trabalhando. Se você está numa época de vacas gordas, vamos dizer assim, que você tem trabalho todo dia, às vezes você pode até reduzir um pouco isso, né? Você consegue dar um valor melhor para o seu cliente, né? Às vezes também, eu tenho várias parcerias, às vezes eu tenho produtores que sempre mandam músicas para eu masterizar, com certeza eu consigo chegar num valor menor para eles, porque eu estou sempre sendo abastecido, né, por trabalho, então eu não preciso dar essa gordurinha pela época das vacas magras, entre aspas, né? Então tudo isso te ajuda a direcionar e criar um cálculo aí de como você vai definir os seus valores. E aí dentro dessa cadeia de trabalho, né, a gente já falou um pouquinho da gravação, eu não falei especificamente de horas de estúdio, né, mas às vezes você tem um estúdio de gravação que só aluga o estúdio, né, para utilização, você só aluga as horas de estúdio, a base de trabalho é mais ou menos a mesma, né, para você calcular. Então a gente falou de gravação, falou um pouquinho de produção também, quantas horas você gasta para chegar no produto final, né? Falamos um pouquinho da mixagem e tem a masterização, né? Se a gente for vendo, né, a gente tem uma espécie de pirâmide assim, né? Sempre a parte mais cara do projeto, né, é sempre a parte que você gasta mais tempo. Qual que é a parte que você gasta mais tempo? É na criação. Então é o tempo que você está produzindo, ensaiando, gravando, isso tudo é o mais caro. Por que que é o mais caro? Porque você gasta mais horas. Às vezes o valor por hora é menor. Tá? O que acontece é que a gente tem 2 pirâmides. A gente tem a pirâmide dos gastos, então a produção, né, a criação, a quantidade de horas que você gasta está aqui. Depois vem a produção e a gravação, está aqui. Depois vem a mixagem com maior e a masterização. Só que em termos de valores por hora, você tende a ter a coisa invertida, né? Então você tende a ter a produção e a gravação com valores por hora um pouco menores, a mixagem um pouco maior e a masterização tende a ter o valor por hora um pouco maior, né? Dependendo do profissional que você vai trabalhar, porque, na verdade, a masterização ela é um trabalho de refinamento, é um trabalho que envolve uma responsabilidade muito grande também, né? Por isso que o valor da masterização tende a ser um pouco maior por hora ou por música, né, que você vai fazer. Só que se você comparar dentro do projeto geral, a masterização é a etapa da produção que você menos gasta dinheiro mesmo. Até com um profissional bom,
porque na verdade você está no topo daquela pirâmide ali. Se você for proporcionalmente seguindo a mesma qualidade de trabalho, né, você pega um certo profissional para fazer a masterização, vamos supor que você gaste ali R$1.000, R$2.000 e tal. Você pode ter certeza que a sua produção você gastou 10 mil, por exemplo, né? Então o grande lance é você compreender isso. Quando a gente entra no campo da masterização, você pode cobrar por hora de trabalho, como vários profissionais fazem, ou por música, ou às vezes por pacote, né? Muitas vezes você pode até pesquisar, porque existem vários serviços online, até fora do Brasil também, que dão orçamento por faixa, né? Dependendo do projeto, eles passam por minuto de música ou por tempo de trabalho e tal, mas geralmente é por faixa também, né? E aí você consegue ter esse parâmetro para você poder definir o seu trabalho, mas a métrica é mais ou menos essa, né? O valor por hora da masterização tende a ser maior um pouco do que o da mixagem maior um pouco do que o da produção, né, da gravação, vamos dizer assim. A produção e a gravação meio que ficam um pouco parecidos ali com o estúdio, né? Então você segue essa métrica para poder calcular. Então eu vim passando algumas ideias assim para vocês começarem a pensar em como desenvolver esses números mesmo, né? Eu vou dar para vocês alguns parâmetros de valores que eu tenho visto, né? Como eu viajo bastante, acaba que eu dou cursos em vários lugares, eu faço produções em diversos estúdios e tal, acaba que você vai vendo projetos de diferentes níveis, em estúdios de diferentes níveis, né? Em diferentes lugares do Brasil também, para você chegar numa média de valores e passar para vocês um parâmetro até de referência para começarem a calcular os valores de vocês também, né? Eu espero que isso tudo ajude. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre estúdios de gravação, né? Ou hora de gravação, né? Quando a gente trata de estúdio, vamos supor, eu, por exemplo, aqui no meu estúdio eu não gravo nada, então todo projeto que eu faço, eu terceirizo a parte do estúdio, né? Ou eu gravo aqui em Juiz de Fora, eu gravo em estúdios em outras cidades e tal. O que acontece é que quando eu terceirizo, eu posso ou não incluir isso no meu preço do projeto, tá? Quando eu vou passar um orçamento para o cliente, geralmente eu especifico, ó, eu te dou o valor da produção e tal, mas tem o aluguel do estúdio, das horas do estúdio que custam tanto, e aí eu dou uma estimativa para o cliente referente a isso, né? Em média, aqui no Brasil, a gente vê estúdios, home studios um pouco mais, né, que já tem um equipamento legal, do home studio para o estúdio médio, de médio porte, do estúdio médio para o estúdio de grande porte, tá? A gente tem valores girando aí entre 80, acho que os mais baratos são R$80 a hora, até R$200 a hora, 200 e pouco, dependendo do estúdio, tá? Eu já gravei em estúdios muito bons mesmo, com equipamentos vintage, piano e tudo mais, por 160, 180 a hora, R$200 a hora, tá? Aí já seriam estúdios mais legais mesmo. Às vezes você fechando pacotes, você consegue a redução do valor da hora, mas a média gira aí, para você calcular. Se você tem estúdio, trabalhar com hora, vai depender dos equipamentos que você tem, do tipo de sala que você tem, mas só para você ter um parâmetro aí. Os estúdios mais baratos giram em torno de 80 a hora até 200 a hora. Obviamente, às vezes as pessoas têm home studio, conseguem fazer um valor um pouco menor do que 80, mas aqui eu já estou falando de home studio com equipamento legal até um estúdio já de porte maior. Quando a gente entra no campo da produção, é algo que é muito vago, assim, porque a produção inclui várias coisas, né? A produção pode incluir todo o acompanhamento do artista, desde a criação da música, a parte do arranjo mesmo, né? Reuniões com o artista fazer o arranjo, depois ensaios com a banda, né? Isso tudo antes de entrar em estúdio mesmo. Depois tem a parte do estúdio, né? E às vezes os produtores acabam incluindo também a parte de mixagem, né? E às vezes até masterização. Quando eu passo os meus orçamentos, por exemplo, eu crio um orçamento para a pessoa segmentado, mas eu já passo todas as partes do processo, porque eu acabo trabalhando em todas as partes do processo. Eu ofereço esse tipo de serviço. Só que vários produtores não, às vezes alguns trabalham só com a parte musical, outros já trabalham com a parte musical e engenharia de áudio da gravação até a mixagem, e outros trabalham incluindo a masterização, né? Então isso varia muito. Mas a gente vê produtores aí, né, a gente vai falar aqui de valor por faixa, né? Às vezes alguns produtores chegam a cobrar assim R$1.000 por faixa, 2.000 por faixa, 3.000 por faixa, dependendo do tipo de projeto também. Por isso que esse valor é bem aberto. Só
Só que a gente tem produtores maiores que chegam a cobrar 15, 20 mil reais ou até mais na produção de uma música, né? A gente vê isso aí ocorrendo também dentro desse mercado sertanejo também, que acaba que envolve muito dinheiro. Então, às vezes, o produtor faz uma música ali que obtém um certo sucesso, o cara consegue subir o valor dele, não é nem pelo trabalho em si, mas mais pelo status também, né? Pelo que ele agrega ao projeto ali e tal, às vezes por nomes que ele consegue trazer para dentro do projeto, enfim, existem várias coisas. Por isso que esse lance, nesse ponto da produção, é algo um pouco mais aberto, porque realmente depende do tempo que você vai gastar. Mas se você fizer um cálculo assim da quantidade de horas que você leva para produzir, né, fazer o cálculo baseado nesse lance todo que eu falei das horas e tudo mais, você tem na média aí produtores pedindo aí entre 1.000 e 3.000 reais pela produção da faixa, 3, 4 mil, depende muito, né? Mas só para dar um panorama para vocês. Quando a gente entra aí no campo da mixagem, a gente tem uma coisa um pouco mais definida também, né? Então, na mixagem tem gente que está começando e às vezes está fazendo mixagens com valores mais baratos, né? Você vê mixagens por 250, 300 reais, 400 reais, 500, até 1.500 reais a faixa. Né? Então isso aí também depende do profissional, depende do estilo que você está fazendo, né? Então é bem variável, a gente tem um leque muito amplo. Quando a gente entra na masterização, né, e a gente diz masterização, profissionais que realmente fazem masterização, né, que tem equipamentos de masterização e tal. Quando você entra nesse lance da masterização, o trabalho tende a variar entre, vamos colocar assim, 100, 150 reais por faixa até 400, 450 reais por faixa aqui no Brasil. Se você der uma pesquisada aí no mercado americano, os valores são mais ou menos esses também em dólar, tá? Às vezes você vê a galera cobrando 50 dólares, 80, a média barata seria entre 80 e 100 dólares por faixa, vamos dizer assim, né? Tendo algum respaldo, porque tem muito estúdio também que faz muita quantidade, você não tem a atenção que você precisa para o seu projeto e tal. Tem muita gente que faz um valor mais barato, mas a média é entre 80 e 100 dólares por faixa, né? E isso aí varia até 400, 450 dólares por faixa, dependendo do profissional, né? Então, essa média de valores que eu passei são alguns valores baseados em pesquisas que eu tenho feito em diversos estúdios, né? E projetos também que eu tenho participado, desde projetos menores até projetos grandes, né? Então eu consigo dar esse panorama. Eu espero que esse vídeo seja útil para todos vocês, que ajudem vocês a filosofar um pouquinho sobre essa questão de como você organiza a sua mente para escolher os valores, né, do seu trabalho, porque isso tudo é só para beneficiar o lance todo que a gente foca aqui no canal, que é o lance do áudio, da música, né? Para a gente viabilizar isso aqui tudo e a gente conseguir viver do que a gente gosta de fazer, a gente tem que saber também precificar as coisas que a gente faz e a gente tem uma forma concreta e racional mesmo de fazer, né? Então eu espero que vocês todos utilizem essas dicas, continuem ligados aqui no canal e em breve a gente tem mais vídeos. Valeu, um grande abraço.